As habilidades definidas na BNCC de Matemática do Ensino Fundamental estão organizadas em 5 unidades temáticas. Cada unidade contempla um conjunto específico de objetos de conhecimento mobilizados nas habilidades, mas que se correlacionam nas situações de aprendizagem. Esse modo de organização se mantém em todo o ensino fundamental. Assim, ao chegarem nos anos finais, os alunos têm desenvolvidas habilidades relativas aos objetos de conhecimento referentes a essas unidades temáticas. Então, nos anos finais do ensino fundamental, o que se propõe em matemática é uma progressão nas habilidades. São mobilizados objetos de conhecimento mais complexos, que exigem maior abstração e diferentes registros para sua representação. Esse movimento de progressão e abstração pretende possibilitar que os alunos aprendam relações e significados dos objetos matemáticos para aplicá-los em diferentes contextos. E também possibilita que as situações didáticas propostas aos alunos sejam mais exigentes. Eles devem ser desafiados a colocar no jogo os pensamentos numérico, algébrico, geométrico, probabilístico e estatístico. E também desafiados a ler e comunicar ideias matemáticas em diferentes registros de representação. Desse modo, para o desenvolvimento das habilidades propostas na unidade temática Números, nos anos finais do ensino fundamental, deve-se considerar que os alunos já desenvolveram habilidades sobre leitura e escrita de números naturais e de racionais positivos, e também sobre diferentes representações desses números e sobre operações com eles. Então, do 6º ao 9º ano, os alunos precisam se defrontar com situações de caráter interdisciplinar, envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e econômicas sobre questões do consumo, trabalho e dinheiro. Questões em que realizem tanto estimativas mentais de resultados ou cálculos aproximados. E que também apliquem técnicas básicas de cálculo envolvendo os diferentes conjuntos de números naturais, inteiros, racionais e reais. Aplicar técnicas de cálculo adequadas a cada conjunto numérico implica compreender as mudanças nos procedimentos a serem realizados, de acordo com o registro de representação utilizado. O desenvolvimento de tal habilidade favorece a constituição da noção de número. É importante destacar que essa noção que possibilita a tomada de decisão sobre se um resultado obtido na solução de um problema é razoável ou não. Para promover o desenvolvimento das habilidades propostas na unidade de álgebra, é necessário que os alunos se envolvam no processo matemático de generalização e consolidação do pensamento algébrico. Nos anos iniciais do ensino fundamental, as habilidades propostas estruturaram alguns aspectos desse tipo de pensamento. As ideias de regularidade, generalização de padrões em sequências numéricas ou de figuras e a identificação de propriedades da igualdade. Para consolidar seu pensamento algébrico, os alunos precisam realizar observação e análise de padrões, de regularidades ou de relações matemáticas em dados numéricos ou geométricos. É esperado que eles expressem essas generalizações usando diferentes registros de representação, como linguagem oral, diagramas, tabelas, gráficos, fórmulas e equações. E que sejam capazes de reconhecer qual desses registros é o mais conveniente para cada situação. Note, professor, que o pensamento algébrico também será mobilizado em habilidades definidas em outras unidades temáticas. Em geometria, o conjunto de habilidades propostas nos anos iniciais possibilita aos alunos desenvolverem a orientação espacial e a visualização do espaço e das formas que compõem o pensamento geométrico. Nos anos finais, o conjunto dessas habilidades, dessa unidade, promove a integração entre os pensamentos algébrico e geométrico. A efetivação dessa integração ocorre quando os alunos realizam investigações para a identificação e representação algébrica das propriedades das figuras geométricas planas e espaciais e as empregam na resolução de problemas. E quando vivenciam situações em que tenham de utilizar representações no plano cartesiano.
O desenvolvimento dessas habilidades favorece que os alunos identifiquem a presença da geometria na arquitetura, na arte, na natureza, na tecnologia, etc. As habilidades propostas na unidade Grandezas e Medidas, desde os anos iniciais, favorecem a integração da matemática a outras áreas de conhecimento e a aspectos da realidade. Afinal, as medidas quantificam as grandezas com que lidamos diariamente. Valores, distâncias, temperaturas, capacidades, só para citar algumas. Nos anos iniciais, as habilidades a serem desenvolvidas propõem que os alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um número. E, a partir disso, resolvam problemas envolvendo as grandezas mais usuais do dia a dia, porém sem aplicação de fórmulas. Nos anos finais, as habilidades a serem desenvolvidas estão voltadas para a determinação de expressões de cálculo de área e de volume, para o estabelecimento de relações entre grandezas, tendo em vista a determinação de grandezas derivadas como densidade, velocidade, energia e outras. Além disso, também desenvolverão habilidades para lidarem com medidas de capacidade de computadores, bytes, megabytes, gigabytes. A unidade probabilidade e estatística também está presente desde os anos iniciais. Nesses anos, as habilidades referentes à probabilidade tratam de desenvolver a noção de aleatoriedade, a obtenção do espaço amostral de experimentos e a identificação de eventos com maior chance de ocorrência. Essas habilidades são suporte para o desenvolvimento do pensamento probabilístico, que será melhor estruturado nos anos finais. Assim, no decorrer dos 5 anos iniciais, os alunos já poderão ter desenvolvido a noção de frequência de um evento e, com ela, escrever a razão de probabilidade da ocorrência do evento estudado. Então, para os anos finais, as habilidades prevêem que os alunos ampliem e aprofundem as noções de aleatoriedade, de espaço amostral e os recursos para a obtenção da razão de probabilidade, além de transformá-la na representação percentual. Observe, professor, que ao resolver problemas envolvendo probabilidade, os alunos estarão mobilizando os pensamentos numérico, algébrico e geométrico, além do pensamento probabilístico. O conjunto de habilidades referentes à estatística nos anos finais também pressupõe as habilidades já desenvolvidas nos anos iniciais. Desse modo, os alunos do 6º ao 9º ano poderão planejar e realizar pesquisas estatísticas descritivas e construir tabelas e gráficos que darão suporte à escrita de relatórios sobre os resultados. Porque nos anos iniciais desenvolveram habilidades de coleta e organização de dados, de leitura e construção de tabelas e gráficos. Também nessas situações, observe, professor, como os pensamentos numérico, algébrico e geométrico são mobilizados. Observe que o desenvolvimento das habilidades propostas nas diferentes unidades temáticas para os 9 anos possibilitará aos alunos construírem as competências específicas de matemática para o ensino fundamental definidas na BNCC.